Quase bem. A vida de São José. Que São José obtenha para a Igreja e para o mundo, assim como para cada um de nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papa João Paulo II. Ninguém pode ignorar o lugar que São José ocupa na hierarquia dos santos. Ele é o maior de todos. Acima dele, somente a Virgem Maria, a Mãe de Deus, e o próprio Jesus. Foi ele o homem escolhido por Deus para ser o pai de Jesus entre os humanos e o esposo da Virgem Maria. Ele é citado muito poucas vezes no Evangelho. Portanto, os relatos de sua história são baseados em fatos dedutivos dos costumes da época em que viveu. Descendente da tribo de Judá e da genealogia do rei Davi, José nasceu na época da dominação romana, desde o ano 63 a.C. Seu povo vivia sob o comando dos romanos. Acredita-se que seu nascimento foi em Nazaré, pois lá morou durante toda a sua vida. Era carpinteiro, profissão que herdou do pai Jacó. Na época, era costume que o cunhado se casasse com a viúva do irmão que havia morrido para continuar sua descendência. Esse costume se chamava Lei do Levirato. Portanto, José era filho de Eli por adoração. Eli era o irmão de Jacó que havia morrido. Da mesma maneira, ocorreu com José. Jesus foi seu filho por adoração, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo. São José é um santo no sentido mais amplo da palavra. Um homem que Deus procurou em todas as gerações. Considerou a fé inabalável de Abraão, a pureza de alma de Isaque, a infatigável paciência e resignação de Jacó, a mansidão e a santidade de Davi, mas seu olhar divino não repousou em nenhum deles. Foi somente em José que encontrou o homem que procurava. De acordo com a genealogia do Evangelho de São Mateus, são 27 o número de gerações, desde o rei Davi até José. Portanto, por meio de José, Jesus é descendente de Davi e herdeiro da promessa divina. Como já dissemos, São José aparece muito pouco nas Escrituras, mas o pouco tempo que participou da vida de Jesus, ele foi decisivo, a começar pelo anúncio da gravidez da Virgem Maria. Naquela época, Maria já havia sido prometida em casamento a José, mas ainda morava com seus pais. Foi quando José recebeu a notícia que Maria estava grávida. A partir desta notícia, José já é santo, pois quem recebe a notícia de que a noiva está grávida e não toma nenhuma atitude, ele tinha certeza que o filho não era dele. Jamais havia tocado em uma mulher, mas como era um homem justo e não queria comprometer Maria, ele planejou abandoná-la. Foi quando teve um sonho e um anjo lhe explicou que não tivesse medo, pois o filho que Maria esperava era filho de Deus e havia sido concebido pelo Espírito Santo, e que ele, José, teria Maria por sua esposa e daria o nome de Jesus para o menino. Assim José se tornou o pai do Filho de Deus. Naquele tempo, as moças se casavam jovem. Maria devia ter por volta de 14 anos e José entre 18 e 25 anos, a idade que os homens hebreus se casavam. Muitos escritores citam José como um homem muito mais velho. Alguns dizem até que era viúvo e tinha outros filhos. Eles descrevem dessa forma, talvez para preservar a virgindade de Maria. Mas vamos analisar. Como José poderia defender Maria de um possível adultério se ele era velho e não podia mais ter filhos? Afinal, José e Maria sabiam o que estava acontecendo, mas as pessoas não. Como viajaria de Belém para o recenseamento convocado pelo imperador César Augusto? Como fugiria para o Egito após ser alertado em um sonho de que Herodes queria matar o menino Jesus? Será que um homem velho conseguiria fazer todo esse roteiro com uma mulher grávida e depois com uma mulher e uma criança? Ora, Jesus era tido por todos como filho de José, o que significa que José devia demonstrar ser seu pai e que, portanto, a sua idade não podia ser avançada. Como poderia Deus, que estabeleceu que Jesus nascesse de uma virgem esposada, não lhe dar um marido que aos olhos do povo parecesse ser o pai do menino? O plano divino da encarnação do Filho de Deus exigia a descendência davídica, e José, neste sentido, realizou esta exigência, o título de filho de Davi. Desta forma, a grandeza moral ou santidade de São José está ligada à função que recebeu no exercício do plano de Deus, pois se Deus o escolheu para
esposo de Maria é porque o achou digno do privilégio de compartilhar a sua vida com a criatura mais sublime desta terra. Ninguém, com exceção de Maria, esteve tão próximo de Jesus. São José sempre esteve presente de Maria e de Jesus, amando e protegendo a Sagrada Família. Partindo de Nazaré para Belém, São José foi o guia. Quando Jesus nasceu na manjedoura, São José estava junto e foi o primeiro que teve o menino Jesus nos braços. Após 8 dias, São José cumpriu o primeiro dever religioso de um pai. Apresentou o menino para ser circuncidado e deu-lhe o nome de Jesus. São José participou ativamente da vida de Jesus. O ensinou a rezar como costume dos judeus. Lhe ensinou o ofício de carpinteiro. Enfim, ele era o pai de Jesus e Deus, consequentemente, não lhe deixava faltar os meios e iluminações para desenvolver sua altíssima tarefa. Jesus correspondia com respeito e atenção aos seus pais. Dessa forma, quis santificar os deveres da família e do trabalho que ele próprio executava ao lado de José. Quando tinha 12 anos, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém, na ocasião da festa da Páscoa. Aconteceu que, ao regressarem para sua casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, e somente após um dia de viagem foi que seus pais perceberam sua ausência. Procuraram então por toda a comitiva, entre os parentes e amigos. Afinal, viajavam entre muitas pessoas. Por isso, não perceberam a ausência de Jesus. Decidiram então voltar a Jerusalém e somente após 3 dias o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e lhes fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados de sua inteligência e das suas respostas. Então Maria lhe perguntou: Filho, por que fizeste isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele então lhe respondeu: Por que me procuravam? Não sabem que eu devo estar na casa de meu pai? Para todas as pessoas que ali estavam, Jesus era o filho de José. Mas José, no seu íntimo, recordou as palavras que o anjo havia lhe dito 12 anos antes. Não temas, José, por receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Esta foi a última vez que São José foi citado nas Escrituras. Não se sabe dizer precisamente a idade que São José morreu, apenas que podemos afirmar concretamente que ele viveu até Jesus ter 12 anos. A opinião mais unânime entre os teólogos josefinos é que ele morreu no início da vida pública de Jesus. Para os defensores dessa opinião, São José morreu depois do batismo de Jesus, no Jordão, e antes das bodas de Caná. Portanto, logo nos primeiros dias da vida pública de Jesus, e não tendo participado do ministério de Jesus, fez com que ele pudesse revelar claramente que sua filiação era divina, indicando com isso que São José teria cumprido a sua missão diante de Deus com perfeição. Junto aos pés da cruz, Jesus confiou sua mãe ao discípulo João. Se São José estivesse vivo, essa recomendação de Jesus não teria sentido. É presumível que São José tenha sido assistido por Jesus e Maria na hora de sua morte. O que mais alguém poderia desejar do que morrer nos braços da Virgem Maria e de Jesus? Por isso, ele também é considerado patrono da boa morte. Outra questão que os teólogos colocam é que quando São José morreu, Cristo não tinha ainda passado por sua morte e ressurreição. Portanto, São José não pôde entrar diretamente no céu após sua morte, mas com a ressurreição de Jesus. Segundo a maioria dos teólogos, São José teria ressuscitado e subido aos céus. Para afirmarem isso, baseiam-se nas passagens que diz: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitas pessoas. É importante afirmar que não existem notícias sobre o sepulcro de seu corpo como objeto de veneração e nem mesmo conhecimento de algumas de suas relíquias corporais. De qualquer forma, pode-se dizer que uma eventual ressurreição e assunção de São José deve ser vista como uma devota opinião e não como uma doutrina. Em 1870, São José foi declarado pelo Papa Pio IX patrono da Igreja Católica. O glorioso São José é festejado no dia 19 de março como esposo da Virgem Maria e pai de Jesus, e no dia 1º de maio como São José Operário.
Gostou da história? Compartilhe, clique no joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Venha conosco para esta expedição sobre as histórias dos santos católicos.